Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, sou orientado das professoras Liliane Polo e Isabel Tessaro, e meu trabalho se intitula Síntese e Caracterização de Nanozeólitas Falgasita X, visando aplicação como cargas em membranas de matriz mista. A motivação desse trabalho vem ao encontro dos processos de separação de gases. A obtenção de gases puros é essencial à indústria química e petroquímica e à sociedade civil em geral. Dentre esses processos, destaca-se a destilação criogênica, que é capaz de produzir altos fluxos de produtos, além de uma pureza bastante elevada. Essa destilação, contudo, é energeticamente ostensiva, uma vez que requer a mudança de fases dos gases que estão sendo separados. Acarreta, então, em um consumo elevado de combustíveis para fornecer energia a esse processo, uma emissão elevada de gases do efeito estufa e também altos custos relacionados a processos que são de difícil separação, como, por exemplo, separações de olefinas e parafinas, que requerem uma alta razão de refluxo nessa coluna. Membranas vêm ao encontro da resolução dessa problemática. Elas são barreiras semipermeáveis e seletivas e permitem a passagem de um gás em detrimento de outro, através da sua superfície. A força motriz desse processo é a diferença de pressão parcial entre os lados da alimentação e do permeado, sendo então uma separação que não utiliza mudança de fases. Isso acarreta, então, em uma economia de energia. A gente tem aqui nesse gráfico o consumo total de energia nos Estados Unidos, e nota-se que nesse país, cerca de metade da energia utilizada no âmbito industrial é utilizada em processos de separação. Metade desse montante se destina a processos de destilação. Separações baseadas em membranas, portanto, tendem a utilizar 90% menos energia que a destilação, sendo então bastante atrativas à indústria. Contudo, a tecnologia de membranas vem esbarrando em algumas problemáticas, como fluxos insuficientes, por exemplo, quando se utilizam membranas poliméricas, que requerem uma alta área de membrana, uma pureza abaixo da necessária para algumas indústrias, como, por exemplo, a de polimerização, que requer gases de uma elevada pureza, e a dificuldade de escalonamento, quando nós obtemos membranas com boas propriedades de permeseletividade, contudo, não são escalonáveis ao uso no ambiente industrial. Como solução proposta a essas problemáticas, então, propõe-se o uso de membranas de carbono, que possuem elevado fluxo gasoso através da sua superfície, porém, apresentam baixa seletividade para algumas misturas gasosas. Sugere-se, então, a impregnação de zeólitas na matriz de carbono, visando o incremento na permeseletividade do material. Contudo, a primeira questão que se deve ser feita é se é realmente possível realizar uma dispersão uniforme nessa matriz de carbono e, mais fundamentalmente, se é possível realizar uma dispersão uniforme na matriz polimérica que dará origem a essa membrana de carbono através do processo de pirólise. O trabalho, portanto, consiste na síntese dessa zeólita e na sua dispersão na matriz polimérica. Para a síntese dessa zeólita, procedeu-se com a síntese hidrotérmica, utilizou-se aluminato de sódio e sílica pirogênica como fontes de alumínio e silício, hidróxido de sódio e água deionizada. Esses reagentes foram misturados em um becker encamisado, polimérico, acoplado em um banho termostático a 60 graus Celsius e agitado a 250 rotações por minuto. Após 96 horas, filtrou-se o meio reacional em funil de Bichner e adicionou-se água deionizada à torta formada, de modo a se atingindo o pH entre 7 e 8. Promoveu-se, então, a secagem dessa torta por 12 horas a 60 graus e ela foi, então, peneirada a 250 mesh. O pó resultante foi caracterizado via difração e fluorescência de raios-x. Quanto à dispersão das zeólitas em polímero, preparou-se uma solução polimérica de poliéterimida e N-metil-2-pirrolidona, uma dispersão zeolítica em NMP, e a mistura da solução com a dispersão promoveu, então, a formação de uma dispersão final, contendo 0,1% em massa de zeólitas, 15% de poliéterimida e o restante de solvente. Essa mistura deu-se por duas formas distintas. Uma mistura simples, adicionando-se, então, a solução polimérica na dispersão de zeólitas e homogeneização, e uma dispersão assistida por ultrassom. Nessa dispersão assistida por ultrassom, 1/4 da solução polimérica foi vertida à dispersão zeolítica, agitada por 30 minutos, submetida ao ultrassom por 15 minutos, e esse processo foi refeito por 4 vezes até que toda a solução polimérica fosse consumida, formando, então, uma dispersão final com a mesma composição da mistura simples. Tanto a mistura simples quanto a mistura assistida por ultrassom foi submetida ao vácuo por 2 horas, espalhada em placa de vidro,
seca em estufa por 12 horas a 60 graus Celsius e realizada análise de microscopia óptica de modo a se analisar a dispersão. Como soluções concorrentes ao nosso trabalho, Sakai e seus colaboradores reportaram uma alta seletividade da falgasita X na separação de parafinas e olefinas quando essas zeólitas são modificadas com prata. Contudo, baixas permeabilidades foram reportadas ao se produzir uma membrana zeolítica. Nós pretendemos contornar essa problemática produzindo uma membrana mista de zeólitas e carbono. Teixeira e seus colaboradores reportaram a dispersão de boehmita em membranas de carbono, atestando um aumento na permeseletividade com a adição dessa carga inorgânica. Nós pretendemos atingir esse aumento com o uso de falgasita. Domingues e seus colaboradores reportaram a formação de uma membrana mista com uma camada de zeólitas LTA sobrepostas à matriz de carbono. Uma membrana, portanto, de dupla camada. Nosso trabalho foca na formação de uma única camada. Zarchenas e seus colaboradores reportaram dispersão de falgasita X e uma matriz polimérica de copolímero de bloco poliéteramida e ácido fórmico. Nós alteramos os materiais dessa dispersão para poliéterimida e N-metil-2-pirrolidona. Quanto, então, ao equipamento utilizado na síntese das zeólitas, adaptou-se a metodologia de Zhang e seus colaboradores, sendo que os pesquisadores utilizaram um agitador orbital, enquanto nós utilizamos a agitação magnética. A dispersão das zeólitas em material polimérico se deu através de metodologia adaptada de Zarchenas, alterando-se os materiais, como reportado no slide anterior, e a formação de filmes poliméricos contendo zeólitas foi realizada através da metodologia de espalhamento. E a caracterização através das mesmas técnicas utilizadas por outros pesquisadores, de modo a se obter parâmetros de comparação. Aqui, quanto aos resultados, podemos notar o difratograma da mistura reacional, e nós podemos notar que é gerado, então, um difratograma correspondente à zeólita falgasita. Podemos notar aqui os picos com índices de Miller 111, 331 e 642, como representados nas células unitárias da estrutura falgasítica simulada. E esses resultados estão em concordância com os resultados obtidos por Zhang e seus colaboradores. Ainda é possível atestar a síntese da falgasita comparando-se o difratograma obtido com o difratograma padrão catalogado pela International Zeolite Association. É possível notar a correspondência dos picos e que nenhuma outra fase zeolítica foi formada, a não ser a falgasita. Aplicando-se a equação de Scherrer ao primeiro pico mais intenso deste difratograma, conhecido como pico de Bragg, nós podemos calcular o tamanho médio de cristalitos formados. Essa equação B é um fator de forma, lambda é o comprimento de onda utilizado na análise, beta é a largura do meio pico e θ é o ângulo no qual o pico de Bragg se encontra. Utilizando-se o software Expert HighScore, obteve-se um diâmetro médio de 56,8 nanômetros, superior ao reportado pela literatura, de 40 nanômetros e 15 nanômetros. Na fluorescência de raio-x, analisou-se a composição da zeólita, sendo encontrados 50,3% de silício, 38,3% de alumínio e 11,4% de sódio. O sódio presente nessa estrutura encontra-se na forma de cátions estruturais, compensando as cargas negativas do alumínio presente na estrutura. A razão de silício-alumínio foi de 1,31, sendo, então, essa zeólita classificada como uma falgasita do tipo X, de alto teor de alumínio. Zhang e seus colaboradores obtiveram um resultado de 1,25 para essa razão. Aqui na microscopia óptica, podemos observar no primeiro quadro o filme formado pela mistura simples da solução polimérica com a dispersão zeolítica, e no segundo quadro a mistura assistida por ultrassom. É possível notar, na mistura simples, a presença de aglomerados zeolíticos, que não se encontram na mistura assistida por ultrassom. Portanto, conclui-se que promoveu-se uma dispersão homogênea dessa zeólita apenas com o uso de ultrassom, sendo essa etapa necessária à formação dessa dispersão. As conclusões, então, foram que a falgasita X foi devidamente sintetizada, apresentando um tamanho de cristalito maior que o reportado pela literatura em um teor de alumínio inferior. A dispersão homogênea de falgasita X em NMP e PEI foi possível através do emprego de ultrassom, sendo essa etapa fundamental, e a zeólita sintetizada apresentou potencial de uso como carga em membranas de matriz mista, dado o tamanho reduzido dos cristalitos, o alto teor de alumínio e a excelente dispersão em poliéterimida. Como próximos passos desse trabalho estão a incorporação de prata na estrutura falgasítica, que já foi realizada, análise da estabilidade térmica das zeólitas e do filme compósito via termogravimetria e calorimetria diferencial, que já teriam sido concluídos não fosse essa última pausa nas nossas atividades, formação de membranas de carbono com zeólitas falgasita X, que já foi preliminarmente estabelecido,
a caracterização das membranas via microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de Raman, e testes de permeabilidade das membranas formadas via permeação de gases puros. A previsão de defesa da dissertação é para agosto de 2021. Gostaria de agradecer aos meus colegas do LACEN, LATEM, LADEM e PLPR, a Petrobras pela bolsa concedida e aos órgãos de fomento. Muito obrigado e fico agora à disposição da banca para demais perguntas. Obrigada pela sua apresentação, Lucas, parabéns. Abro agora para a banca, vou começar com a professora Júlia. E se tu quiser, pode abrir a câmera. Uhum. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pelo trabalho. Muito Agora obrigado. está ao contrário, porque eu sou menos da área do Lucas e eu estou começando, então, assim, tentei entender. Mas eu achei bem interessante, assim, o trabalho, a ideia, assim, né, de sempre tentar melhorar aí os processos com membranas para eles ficarem mais próximos desses processos mais danosos, né, e trazer os benefícios aí das membranas. Uhum. Uma coisa só, tu usou a sonda ou banho de ultrassom? Eu usei um banho de ultrassom. Eu acho que só uma dica assim para o trabalho quando tu for escrever, eu não sei se era uma questão de espaço, mas escrever que tu usou o banho e a intensidade desse banho, né? Porque se alguém for querer reproduzir esse dado da intensidade, ele é importante. E eu só queria perguntar, na verdade, é mais uma curiosidade, como é que é o processo de adesão, como é que foi, então, tu obteve, como é que tu passa essa fase que tu já começou, como tu explicou no final, né? Do processo de adesão desse filme às membranas de carbono, como é que isso acontece? Então, a gente tem um material polimérico, né? E ele vai ser sobreposto, então, a um suporte cerâmico. Então, o suporte cerâmico vai agir de modo a agregar esse polímero e depois, através do processo de pirólise, a gente transformar esse carbono orgânico em um carbono inorgânico. E isso é uma coisa fácil de fazer, assim, se tu dá para fazer facilmente. Sim, se tu nós temos já experiência no laboratório de trabalhos anteriores, em que a gente tem uma excelente adesão da camada de carbono nesses suportes cerâmicos. Então, sim, é uma etapa bem tranquila de ser feita. Estou fazendo, inclusive, hoje, agora, em laboratório. Então, tá, vou deixar a palavra para o Oscar agora, que é mais da área. Parabéns. Obrigado. Então, tá. Obrigado, então, pelo convite. Parabéns, Lucas, pelo trabalho. Obrigado, professor. Pelo que eu vi, tu ainda teria um tempo considerável para a tua conclusão, né, de quase um ano. Então, eu imaginei que tu estarias no final já do mestrado, mas, enfim, pelos dados que tu mostrou, já tem uma quantidade considerável, né? Mas, assim, como o tempo é muito curto para a apresentação, ficou bem corrido a tua apresentação. Mas, assim, a primeira dúvida que eu tive e tenho ainda, né? Tu começou a chamar de nanozeólita. Eu gostaria de saber o que é nanozeólita para ti? De modo geral, na literatura, a gente encontra sínteses zeolíticas que acabam formando cristalitos da ordem de micrômetros, né? A gente tem tamanhos bastante elevados. Essa síntese de zeólitas em específico, ela é uma síntese bastante lenta, né? São 96 horas de síntese, que permite, então, a formação de estruturas de cristais bastante reduzidos. Então, as nanozeólitas seriam esses cristais com tamanho reduzido. Bom, assim, eu diria que tem uma certa confusão ali de alguns termos, tá? Porque as zeólitas, o tamanho das zeólitas tu determina, na verdade, uma zeólita, ela é definida como em virtude do tamanho de poros, tá? E tu não apresentou tamanho de poros, que eu até já diria assim, dentro dessas tuas técnicas de caracterização que tu pretende fazer, seria fundamental tu fazer essa distribuição de tamanho de poros, tá? Porque isso é mais importante do que o tamanho do cristalito. Porque o tamanho do cristalito não tem a ver, na verdade, no meu entendimento, né? Porque isso é uma coisa que tu pode mexer. O que define se é nano ou micro mesmo, né? Que eu imaginei que tu estava falando sobre isso, mas pelo jeito não é. Tu está se referindo a tamanho de cristal, e isso é uma coisa irrelevante, eu diria, para a separação, tá? Porque o que interessa para
em última análise, para fins de separação, seja de gases ou de qualquer outro composto, é a abertura dos poros. Tá? E não é teus cristalitos que vão separar isso, são os poros. Então, eu diria assim, primeiro, o termo nanozeólita não me parece muito conveniente, né, porque dá a impressão que tu está querendo fazer uma zeólita, talvez, de diâmetros maiores, mas aí eu diria seria mais, talvez, mesoporosa, né, e mais ainda considerando a finalidade que tu pretende aplicar, né, que é para fins de separação de gases, tá? Então, essa seria uma questão, e a outra questão que até a Júlia já perguntou, que eu tinha ficado em dúvida, porque tu fala de fazer uma membrana de carbono e começa a fazer uma membrana polimérica, né? Mas agora, no finzinho, tu explicou, acho que ficou um pouco mais claro. A questão essa dos teus tamanhos de cristalitos que tu determinou, tu usou aquela equação de Scherer, né? Aquele fator beta, qual é o valor que tu usaste? O beta ou o B? B, então, por ser uma zeólita que ela tem um formato esferoidal, foi utilizado 0,9 como fator de forma. Uhum. Tá. E essa questão do tamanho do cristalito, que tu colocaste, até fizeste uma comparação com resultados da literatura, né, como te disse, mas isso é um pouco estranho fazer isso, na verdade, né, para tamanho de cristalito, claro, é cristalinidade, mas isso depende da finalidade que tu tem. Ele pode ter maior ou menor cristalinidade, tu pode deixar um tempo maior, enfim, tudo isso aí afeta a cristalinidade. Mas, para fins, como eu te disse, de separação, isso não é o cristalito que vai separar. Não sei se tu consegue entender isso. Como é que vai ser a tua separação, por exemplo, o que tu pretende separar de uma corrente de gases? Qual seria a tua mistura a ser separada e que tu separaria de quê? Meu grande objetivo é a separação de parafinas e olefinas, tá? Só para estabelecer isso. Uhum. Essa zeólita, ela tem um tamanho reduzido de cristalitos, na verdade, de modo a dispersar ela de uma forma mais homogênea possível na matriz polimérica. Então, ela seria uma carga nessa membrana de carbono, e quanto menor essa carga, menos regiões de fragilidade, menos defeitos eu vou ter nessa matriz de carbono. E essa zeólita, ela está ali presente porque, após junto com a incorporação dessa zeólita na matriz, tem a incorporação de prata nessa zeólita. Então, ela é como se fosse um vetor para a prata, tá? Uhum. A gente sabe que a prata, na forma de cátion, ela é bastante reativa, ela tende a se reduzir muito facilmente, e aí o uso da zeólita faljazita vem justamente para tentar estabilizar esse íon, para ele poder nos auxiliar na separação de parafinas e olefinas. Tá bom. Então, assim, eu acho que ali a questão da prata talvez seja mais importante, né, posteriormente, mas ali, como tu falaste sobre as zeólitas, eu acho que, em virtude do tempo, eu acho que vou parar por aqui, mas teu trabalho é muito interessante, parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigado, professor. Obrigada, professor Oscar. Lucas, temos agora uma pergunta que foi enviada para nosso site. Com relação ao trabalho sobre zeólitas, chegaste a verificar a possibilidade de nanodispersão na base da membrana ou qual seria o seu efeito? Nanodispersão na base da membrana. Isso. Confesso que eu não cheguei a pensar nessa possibilidade, mas não me parece muito adequado agregar a base da... Eu acho que a pessoa quer dizer agregar as zeólitas ao suporte, provavelmente, porque aí a gente vai ter duas camadas distintas ali que vão estar promovendo a separação e, não sei, na minha visão, isso não contribuiria tanto quanto ter uma zeólita dispersa, para a gente poder ter propriedades de separação em todo o comprimento, toda a seção transversal dessa membrana, por exemplo. Então, ao meu ver, a dispersão é um pouco mais interessante do que colocar só ali na base essa zeólita. Entendi.
Então é isso, Lucas, muito obrigada. A próxima apresentadora agora é a Nicole. Se tu puder já se colocar a postos, Nicole. Tu tá aí? Sim, tô aqui. Vou colocar para compartilhar o conteúdo, só um minuto. Tá aparecendo a minha apresentação? Tá sim. Tá. Posso começar, então? Pode começar. Tá. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Nicole, sou orientada pela professora Isabel, pela professora Jordana, trabalho ali no Laboratório de Tecnologia de Embalagens e Desenvolvimento de Membranas, que é o LATEM, e o meu trabalho, então, ele é baseado no desenvolvimento de compostos biodegradáveis à base de amido de mandioca e cinza da casca de arroz. Então, a motivação para o meu trabalho, na verdade, é uma tentativa de achar uma solução para o problema gerado pelos plásticos não biodegradáveis. Então, os plásticos não biodegradáveis, que são os plásticos convencionais, derivados de fontes fósseis, eles são produzidos em uma quantidade muito grande, consumidos em uma quantidade muito grande, né? Hoje a gente vive rodeado de plástico. Tem plástico nos nossos eletrônicos, nos nossos medicamentos, na nossa roupa, na nossa comida, enfim, né? Tem plástico para todo lado. Essa grande quantidade de plástico, somado com uma gestão ineficiente de resíduos, quer dizer, esses plásticos no final de sua vida útil não são tratados de maneira adequada, não são reciclados como deveriam, faz com que hoje eles sejam onipresentes nos ecossistemas do planeta. E como eles não se degradam facilmente, eles acabam causando grandes danos ambientais e prejuízos aos seres vivos que habitam esses ecossistemas. Então, como solucionar o problema do plástico? Não é um problema facilmente solucionado, né? Precisariam de vários fatores para solucionar esse problema. Então, eu diria que tem três frentes de ataque para resolver esse problema, né? Precisaria de um consumo consciente, né? Diminuir, então, essa quantidade de plástico que é consumida, essa quantidade de plástico que é gerada. Além disso, seria necessária uma gestão eficiente de resíduos para garantir que todo aquele plástico que chega no final da sua vida útil, ele seja efetivamente tratado, né? Hoje no Brasil a gente tem uma taxa de reciclagem que não chega a 5%, por exemplo, né? Precisaria, então, garantir que eles não chegassem à natureza, que eles fossem reinseridos na indústria. E além disso, né, deveria existir, então, uma substituição de materiais que não são biodegradáveis por materiais biodegradáveis, que vão, então, ao longo do tempo, ser consumidos pelos micro-organismos e virarem adubo, né? Seria uma abordagem mais interessante. Então, precisaria desses fatores para resolver ou tentar resolver o problema do plástico. E no meu trabalho, então, a solução, né, está voltada para esses compostos biodegradáveis, né? A ideia aqui do meu trabalho, então, é desenvolver um compósito biodegradável à base de amido de mandioca como a matriz polimérica. Então, o amido, ele é um biopolímero que já é bastante tempo estudado como um material que que tem potencial para substituir os plásticos convencionais, porque ele apresenta boas propriedades e o custo é baixo. Então, o amido pode ser obtido a partir de diversas fontes naturais, e aqui a escolhida foi a mandioca. A mandioca é uma planta interessante, porque ela tem é uma planta perene, então é possível plantar mandioca ao longo de todo o ano. Além disso, ela se adapta a diversos solos diferentes, então é um material interessante. O problema de se utilizar amido de mandioca, um composto apenas formado por amido, é que o amido tem alta afinidade com a água, e isso limita a sua utilização. Além disso, né, tem um problema quando se pensa em materiais biodegradáveis derivados de fontes naturais, que é o uso da terra cultivável. Então, se a gente for pensar numa produção de materiais biodegradáveis em larga escala, eventualmente vai começar a acontecer uma competição de terra de agricultura para alimentação e terra de agricultura para a formação de polímeros, de plásticos. E isso é um problema, né, que tem que ser pensado quando se deseja desenvolver um novo material. Então, numa tentativa de resolver essas limitações do amido, né, a ideia é inserir junto à matriz polimérica a cinza da casca de arroz como um agente de reforço, para melhorar, então, a questão de resistência à água e para diminuir essa questão do uso da terra cultivável.
Então, a cinza da casca de arroz é um resíduo agrícola que é obtido a partir da queima da casca de arroz, que é feita nas empresas de beneficiamento de arroz para a produção de energia. E no caso do Rio Grande do Sul, é um resíduo agrícola que é bastante abundante, já que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. A cinza da casca de arroz ela tem propriedades interessantes porque na sua composição mais de 90% é sílica. A sílica é um produto encontrado na areia e vidro, então é um material que apresenta bastante estabilidade estrutural. A ideia, então, é que essa cinza da casca de arroz, essa sílica presente na cinza, ela ajude com afinidade com a água e também melhore outras propriedades aí desse compósito biodegradável. Então, a metodologia utilizada foi tirada da literatura e é bem simples, né? A produção desses compostos. É baseada, então, na mistura dos componentes, que no caso é o amido, a cinza da casca de arroz, o glicerol e água, que vão ser os plastificantes desse compósito. Os componentes, então, são misturados, passa por um processo de pré-gelatinização do amido, porque a ideia é que esse amido ele se transforme em amido termoplástico, mais ou menos parecido com uma espuma. Depois da pré-gelatinização, então, essa massa passa por uma pesagem e disposição no molde. Então, botei aqui uma foto mais ou menos para mostrar como é que é o molde. E, por fim, esse molde é colocado, então, numa prensa termohidráulica para ocorrer a expansão e, de fato, ele se transformar em amido termoplástico e os compostos em umas espumas, como estão sendo mostrados aqui nessa última imagem. Então, esses compósitos aqui formados, foi utilizado, então, uma composição de 20%, 40%, 60% para se identificar, né, a relação da cinza da casca de arroz nesses compostos com algumas propriedades. As caracterizações utilizadas para essas propriedades, então, foram a densidade aparente, que é a relação de massa e volume dessa espuma, o teor de umidade, para ver a relação da afinidade da absorção de umidade pelos compostos, a estrutura química por FTIR e a capacidade de absorção de água, justamente para ver também essa relação dos compostos com afinidade pela água. De soluções concorrentes, eu botei aqui, então, algumas outras modificações que tem na literatura, que são feitas no amido para melhorar essas propriedades. Então, no caso do meu trabalho, foi utilizado a adição de agentes de reforço, mas existem vários outros agentes de reforço, nem todos eles são resíduos de agricultura, né? Esses agentes de reforço, então, eles entram na composição para melhorar as propriedades. Além disso, também existem trabalhos que falam sobre a esterificação do amido. Então, pelo processo de esterificação, é possível obter um composto hidrofóbico, então, mais resistente à água. Além disso, pode ocorrer a mistura do amido com outros polímeros, a partir de uma formação de uma blenda polimérica, para melhorar as propriedades. Também pode ocorrer, então, um revestimento polimérico, que é a partir de uma camada de impermeabilização com algum outro polímero, para proteger aquele amido que é menos resistente à água. Essas soluções, apesar de estarem aqui como soluções concorrentes, não necessariamente elas são concorrentes, já que eu posso usar mais do que uma dessas modificações para melhorar as propriedades, dependendo da aplicação que se deseja dar para aquele compósito de amido. Nesse caso, no meu caso, né, os resultados e a metodologia estão sendo comparados com outros trabalhos que também utilizam resíduos da agricultura como agentes de reforço. Então, a ideia é comparar com trabalhos que sejam mais similares com o meu. Especificamente, então, tem 2 trabalhos aqui, um que foram utilizados para essa comparação, um que utiliza a casca de amendoim como agente de reforço e outro que utiliza, então, o engaço de uva como agente de reforço. Esses foram, digamos, os trabalhos base para a obtenção dos meus resultados. Então, dos principais resultados obtidos dos testes que foram feitos até agora, em relação à densidade, é possível observar que o aumento do teor de cinza na composição promoveu um aumento da densidade do compósito até 40%. Provavelmente isso foi obtido porque a cinza tem uma densidade um pouquinho maior do que a do amido, então fez com que aumentasse a densidade. Quando a cinza passa a ser o principal componente sólido, ela passa a ter mais cinza do que amido, ocorre uma diminuição da densidade, provavelmente porque
a cinza não está mais bem dispersa na matriz polimérica, há então aglomerados de cinza que provocam um aumento na porosidade desses compostos, diminuindo a densidade. O teor de umidade ele tem uma relação aqui direta com o teor de cinza, diminui o teor de umidade quando aumenta o teor de cinza, porque a cinza tem uma menor afinidade com a água. Então, quer dizer, quanto mais amido eu tenho nessa composição, maior a quantidade de umidade que é absorvida na estrutura. Diminuindo a quantidade de amido, diminui o teor de umidade, o que é positivo, né? Pensando em diminuir aumentar a resistência à água, diminuir a afinidade com a água. Em relação à estrutura química, nos FTIRs, aqui tem as curvas das matérias-primas, então do amido, do glicerol, da cinza e de cada um dos compostos formados, com diferentes composições de cinza. A gente observa que principalmente essas curvas aqui, com as diferentes composições, não houve uma diferença significativa aparente nessas curvas, mostrando que não houve uma formação de novas ligações ou destruição de ligações. Então, a mistura entre a cinza e o amido, ela foi apenas uma mistura física, como era esperado, né? Que apenas houvesse uma mistura física desses componentes e não um novo surgimento de alguma ligação. Então, isso é comprovado pelo FTIR. E o resultado de capacidade de absorção de água, que eu diria que é o mais interessante aqui. Então, aqui eu botei uma foto para mostrar mais ou menos como esse teste é feito. As espumas ficam em contato com a água por um determinado tempo. Nesse caso, foi um tempo de 60 minutos. E pelos resultados, a gente vê que os compostos com teor de cinza de 40% foi o que tiveram uma redução significativa nessa capacidade de absorção de água, mostrando então que eles são mais resistentes à absorção de água. Além disso, os compostos nessa composição, eles tiveram uma redução aqui no desvio, né, do desvio dos resultados, enquanto os outros tiveram um desvio bem significativo aqui, mostrando então, né, que a presença da cinza nessa composição de 40% conseguiu promover uma diminuição na absorção de água. Em relação a esses resultados, então, o que foi possível concluir é que esses compostos têm um potencial para aumentar a resistência à água, quer dizer, a presença da cinza conseguiu diminuir essa afinidade do compósito com a água. Além disso, a composição utilizando 40% de cinza da casca de arroz apresentou uma maior homogeneidade e estabilidade, porque a gente vê que os desvios foram menores e os resultados em relação à capacidade de absorção de água foram melhores. Então, essa foi a composição escolhida para a continuidade dos trabalhos. Os próximos passos que já estão em andamento, né, é uma etapa de impermeabilização. Então, para melhorar ainda mais essa questão de resistência à água, a ideia é fazer uma camada de impermeabilização com um polímero mais hidrofóbico, a avaliação desses novos compostos para poder fazer uma comparação de compostos impermeabilizados e não impermeabilizados, e além disso, continuar com as análises de caracterização em relação às propriedades térmicas e mecânicas desses compostos, todos os compostos aí desenvolvidos. A previsão para a defesa é segundo semestre de 2021, espero que logo, né? E é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Nicole. Parabéns pela sua apresentação. Passo agora a palavra à banca. Pode ser, Júlia, tu primeiro. Tá. Oi, Nicole. Não tô... Ai, agora apareceu. Tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Bem interessante a sua apresentação. Até eu fico com algumas dúvidas em relação à estatística, algumas coisas que daí ao longo da apresentação tu foi explicando. Então, uma coisa que eu achei que não ficou claro ao longo do texto e vou te dar mais como sugestão para te ver se isso vai ficar claro depois no teu texto final, né, na tua dissertação, né? Qual o objetivo de usar a cinza da casca de arroz? Porque eu fiquei na dúvida se vocês estavam querendo substituir no sentido de ser um resíduo, né? E sempre mais vantajoso, né, do ponto de vista ambiental, a gente usar o resíduo. Ou se era melhorar essa questão da impermeabilização
do material, né? Então eu fiquei com essa dúvida, tá? Mas depois da apresentação eu entendi bem, tu explicou super bem, mas para cuidar para transferir isso pro texto, assim, no futuro, tá? E tu tem alguma ideia de por que aconteceram essas diferenças quando tu colocou 60% da casca de arroz, tipo ali na absorção de água? Eu fiquei muito... Aqueles resultados com aquele desvio grande, esse comportamento estranho de 60%, eu não sei. Não Até teria... esse teste de capacidade de absorção de água, ele é meio... É difícil de conseguir, de diminuir o desvio, eu percebi isso enquanto eu fui fazendo. Mas o que eu vi é que os compostos com 60% de cinza, eles incharam muito mais. Então, eu não sei dizer direito por que que isso aconteceu. Até foi bem surpreendente, eu diria, porque as espumas, elas não se dissolveram tanto na água quanto as com 0% de cinza, mas elas incharam, ficaram o dobro do tamanho em relação às outras que não aumentam tanto. Na verdade, elas começam a se dissolver na água quando a gente deixa 60 minutos, que é um tempo bastante grande, né? Mas eu não sei dizer, ainda não sei dizer. Eu quero analisar mais a questão de porosidade, porque eu acho que tem a ver com o tamanho dos poros, né? Que a água consegue entrar mais água ali. Mas eu não sei dizer. Eu sei que quando aumenta muito a quantidade de cinza, quando na verdade o amido deixa de ser a matriz polimérica ali, então não, a espuma como um todo não fica tão homogênea. Muda Sim. todas as propriedades ali, né? Até a da densidade, enfim, tudo muda. Eu acho que começa a ver aglomeração de cinza em algumas partes, começa a ver isso cria uns poros maiores. Eu acho que é por isso que a capacidade de absorção aumenta tanto, ele fica menos estável. Mas não sei, ainda tem coisas para analisar sobre isso. Sim, não, mas faz sentido a gente pensar que se for menos homogêneo e os poros são maiores, especificamente até por isso que tu observou, que em vez de se desmanchar, ela absorve mesmo a água em vez de se dissolver na água, né? Mas acho que é uma coisa que vai ter que ir um pouco mais a fundo, assim, para o trabalho final, porque é meio surpreendente quando a gente vai olhar os resultados, né? Não é o que se espera, né? E tem a questão da densidade aparente ali, que também é diferente. Então, essa dos 60% tem que analisar, acho que um pouquinho mais a fundo. Ela tá bem diferente. Acho até porque tu botou aquela conclusão, assim, da homogeneidade, estabilidade, talvez alguma coisa que pudesse demonstrar essa homogeneidade da amostra, né? Alguma coisa de microscopia, não sei exatamente, assim, não trabalho com essas eu análises, pretendo posso te fazer. mostrar. Até para, tipo, embasar essa tua conclusão da homogeneidade do 40%. Acho que uma análise mais focada na homogeneidade seria interessante. Então tá, da minha parte é isso. Parabéns, Nicole. Obrigada pelo convite. Então, tá, vamos lá, Nicole, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tá me ouvindo, né? Sim. Tá. O que a Júlia comentou também uma dúvida que eu tinha ficado, mas primeiro eu queria te parabenizar antes de perguntar, né, da dúvida que ficou, e eu acho importante depois tentar ver aonde que se poderia resolver, mas o tema é bem interessante, né, tentar aproveitar materiais resíduos, enfim, e a questão do amido de mandioca, enfim, tu justificaste bem ali a proposta do trabalho, né? Agora, com relação às propriedades que tu avalia, realmente seria importante, talvez, até porque como tu está já mais para o final, né, e tu vai precisar publicar esse trabalho, embora, assim, até 40% aparentemente tu consegue fazer essa mistura e ela fica mais homogênea, 40% de cinza, eu ia perguntar se não tentaram fazer, por exemplo, um intermediário entre 40 e 60, para ver se ele tem um limite. Chegaram a ver isso? Eu sei que começa a ficar mais difícil de formar as espumas. Elas grudam mais no molde. Mas eu cheguei a fazer com 50%. E a questão da densidade já começa a diminuir. Então,
a densidade aumenta até 40%, e 50% ela já diminui um pouco, e 60% diminui mais, mas fica meio difícil de fazer as amostras, então nem todos os testes eu consegui fazer com essa formulação. Tipo, depois de 40% começa a ficar mais difícil de formar as espumas. Eu teria que botar algum componente para soltar mais fácil do molde, eu não quis inserir Sim. novos que talvez seria interessante essa tua amostra com 50%, se tu não fez a capacidade de absorção, né, que ela pode te, vamos dizer assim, ajudar a explicar, né, porque tu tem um ponto que tu não sabe, aparentemente, ali pelos teus resultados, 40 é o limite, mas 60 ele já cai completamente fora, né, parece que está errado, mas assim, para poder justificar esse teu resultado de 60, talvez fosse interessante tu colocar essa amostra de 50, porque aí ela explica um pouco melhor, entendeu? Tu chegou a um limite, na verdade, né? Aí tu consegue mostrar que até 40% é o teu limite, e a partir desse ponto já a mistura não é homogênea, já começa a ter outras características, mas eu sugeriria, assim, incluir esse teu dado com 50%, que ele realmente seria importante para tu poder discutir um pouco mais, né? E, como disse, para fins de publicação, principalmente, o revisor, né? Agora, assim, nessa breve apresentação que tu fez, salta aos olhos assim, que tu tem um resultado bem diferente a 60, né? Então, imagina se tu manda um trabalho escrito, isso fica mais difícil, fica mais fácil, assim, para quem está revisando, vamos dizer assim, até capaz dele recusar o trabalho, porque não está seguindo um comportamento, vamos dizer, uma tendência, né? Então, acho que a minha sugestão seria investir nessa de 50 e mostra isso, mostra que o que te deu um resultado, né? Que no fim das contas o que tu está vendo é isso, e talvez ela ajudaria a explicar um pouco melhor e de repente te ajuda a submeter. Tá bom? Mas eu achei bem interessante teu trabalho e parabéns, e espero que tu conclua logo e que também submetas o artigo, né? Obrigado. Tá bem, muito obrigada, professor. Obrigada, professor Oscar. Obrigada, Júlia. Nicole, temos uma pergunta que foi enviada para o nosso site. Como foi obtida a cinza da casca de arroz? E ela amorfa ou cristalina? Tá. Foi obtida, teve um outro trabalho que usava cinzas, então eu acabei pegando de uma colega, mas foi obtida por fluido... Não, pera, esqueci. Leite fluidizado, essa é a palavra. Então, foi obtida por leite fluidizado, eu usei ela porque tinha uma quantidade maior de sílica, achei que era melhor de usar ela. E eu fiz o teste de DRX, ficou pronto o resultado não faz muito tempo, e a sílica é amorfa nessa estrutura. Então, nem sempre, né? Depende muito das condições de queima, mas nesse caso do meu trabalho, ela é amorfa. Sim, muito obrigada. Agora, pessoal, nós teremos um intervalo. E nesse intervalo a gente vai ter a sessão de alongamentos, mas antes disso, nós teremos uns 5 minutinhos de pausa para ir ao banheiro, tomar uma água. E antes disso ainda, uma foto, né, professor Jorge? Isso. Vamos abrir as câmeras, que eu vou pôr vocês tudo no auditório. Enquanto o pessoal vai abrindo as câmeras, Nicole, só gostaria de dizer para ti que se tu pegar a cinza de queima, ela fica cristalina, né? Cuidado nesse sentido. Porque a cinza que tu tá usando é uma cinza de pirólise rápida, por exemplo, uma temperatura mais baixa. Só cuidado nesse aspecto. Sim, depende da temperatura. E é importante colocar no teu trabalho essa temperatura, né? Porque a da queima é mais alta. Vamos lá, mais câmeras. Nós temos... Eu quero encher o auditório. Mas já colocou todos ali, ou Jorge, não? Ainda não, tá? O pessoal está entrando. Teams é muito chato, porque dali eu Não, mas já iria vai ver. ver, vai gostar aqui. Vou mandar na dos professores ali. É que tu tá com uma algeriza do Teams. Teams é legal.
Vai lá, vamos lá, mais gente. Eu vou mandar aqui para os professores aqui. Vamos lá, quem entra mais? Vamos lá, mais um. Vou tirar mais uma foto. Tem mais gente para entrar no auditório. Mas ele não aparece para todos, Jorge? Não estou vendo aqui. Para tu ver o auditório, no formato do tá, auditório, aqui, vai tem nos que... 3 pontinhos, está usando o aplicativo. Não, estou no... Agora sim, achei. Aqui estava só no... Tá bom. Tá aumentando. Vou mandar para os professores também aqui. E vou mandar para a comissão aqui. Vamos ver se a próxima foto vai ter mais gente. Então tá, eu acho que vamos fazer o... Vânia, pode dar continuidade a 2, 3 minutos de intervalo e depois vamos voltar com alongamento antes da próxima sessão.